Boas tardes, boas noites. Terminamos de ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que escrito em 1939, imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, já nos trouxe muitos alertas sobre o porvir, sem que ainda conhecesse o resultado das decisões de ambos os lados, né? Quer seja dos movimentos autoritários quanto democráticos, mas que pela leitura de todo o livro, o uso desse livre-arbítrio provoca reflexos coletivos profundos. Aqui a gente se refere especificamente às bombas atômicas, que não dá para dimensionar ainda a responsabilidade específica dos autores deste ato. Como, pelo próprio livro, se depreende que nada vem sem consequências e que, portanto, já havia a previsão desde João no Apocalipse dos dias difíceis, pela dimensão das ações, nós vislumbramos o tamanho das reações. Certo que estamos todos preparados para isto, a ação do Cristo é constante, e a cada um responde pelas próprias obras. Nós, como espíritas, os cristãos da nova era do século XXI, né? Não como planeta de regeneração necessariamente, temos que alimentar essa brasa do Evangelho através da prática. Como sabemos, a prática é quem supera as palavras. Então, pregar em Cristo hoje é agir em Cristo e não necessariamente falar sobre Cristo. Porque nós estamos observando até uma certa pressão para que essas falas sejam inibidas. Então, não precisamos falar, precisamos agir. E hoje, particularmente, vamos reprisar o que foi falado durante a semana, que até levou uma certa reflexão mais profunda que a gente aproveitou para buscar alguns detalhes, né? É sobre o Evangelho, capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, Evangelho segundo o Espiritismo, que a minha mãe, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Do Evangelho. Item 5. E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isso ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos e Mateus. Eu vou ler um trechinho aqui do próprio Kardec e depois vamos nos valer de outras obras para comentar. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade.
Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro. De onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Admira-se, com razão, de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar a mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espírito pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não o haviam tocado, pois nenhum daqueles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam, mas como um estranho, do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que se seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho deles, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Muito bem. Aqui Kardec deixa bem clara a posição de distinção entre o mundo corpóreo, a família corpórea e a família espiritual. E a caridade, ela começa em casa. Ela começa em casa, porque é o exemplo, é a prática. E vamos então tentar entender quem seria, entre aspas, a família de Jesus. Né? Esses são meus irmãos e minhas irmãs, que são justamente os discípulos. Então, pegando aqui a descrição mais detalhada é de João, capítulo 2, capítulo 1. Ele coloca, capítulo 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João Batista e seguiram a Jesus. Então, André e Simão Simão, né? Eles já seguiam João Batista. E aí eles viram Jesus chegando. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão e lhe disse, aqui ele está falando de André, né? André foi o primeiro a identificar Jesus. Ele estava com João Batista, Jesus estava passando e João indicou, esse é o Messias. Então André foi ter com ele e depois ele se encontrou com seu próprio irmão Simão e lhe disse, nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse, você é Simão, o filho de João. João aqui parece ser outro nome de Zebedeu, né? Você vai se chamar Cefás, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. E o próprio Jesus encontrou Filipe e disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael e disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou, eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe chamasse você, eu o vi também, você estava debaixo da figueira.
Natanael respondeu: Rabi, tu és filho de Deus, tu és filho de Israel. Jesus disse: Você está acreditando só porque eu lhe disse? Vi você embaixo da fogueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou: Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, basicamente, na sequência, né, dos, entre aspas, familiares de Jesus por opção, foi André, apresentou Simão, que se tornou Simão Pedro. Logo em seguida, o próprio Jesus encontrou Filipe, que apresentou Natanael. Natanael também é chamado Bartolomeu. Bartolomeu quer dizer filho de Talmai. Não consegui achar se Talmai é uma cidade, enfim, né? Provavelmente sim. Então são esses 4 primeiros que começaram a conviver com Jesus rapidamente, né? Os 2 são irmãos, André e Simão, né? Ou sejam, membros de uma mesma família, filhos de Zebedeu e Salomé. Aí no livro Boa Nova do Chico, uma obra psicografada por Humberto de Campos, no capítulo 5, ele coloca: os discípulos. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre se reunia à grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma de suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. E aqui ele retoma uma parte do que o Evangelho de João coloca. Começa assim: Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Muito bem, aqui eu confundi, né? O André e João eram filhos de João, né? E Zebedeu e Salomé eram os pais de Tiago e João. Então vamos lá, Pedro e André eram irmãos. Filipe era da mesma cidade de Betsaida. Tiago e João eram descendentes de Zebedeu e Salomé. Agora aqui que é o mais curioso. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleofás, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. O que é curioso, que em poucas referências, que Levi, Tadeu e Tiago eram irmãos, ou seja, membros de uma mesma família. Lembrando que Levi aqui é Mateus, Tadeu e Tiago. Tiago aqui é o Tiago menor. Eles eram filhos de Alfeu e Cleofás. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu, aquele que a gente falou, nascera de uma família laboriosa de Caná da Galiléia, que pode ser essa Talmai. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. Simão, aqui o Zelote era um grupo de judeus, de israelitas, que se opunham ao domínio romano, mas de uma forma armada. Eles queriam derrubar o governo romano e eram belicosos, né? E, ao que parece, Simão descendia desse grupo, por isso que há o apontamento de ter se tornado pescador. E, por final, Judas destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariote e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Ele era o comerciante. Ele é o comerciante, quem fazia negócio. E, aliás, no final desse mesmo capítulo, é ele quem
propõe para a realização da obra a constituição de uma tesouraria, de uma arrecadação de dinheiro, né? E ele passou a ser o tesoureiro. E colheu lá um dinheirinho de cada um, e ele era responsável pela guarda desse dinheiro. E tem uma palavra de Jesus aqui: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-la, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. E ao final Jesus ainda olha e diz: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Isso também é uma outra lição para que a gente relativize a importância dos recursos materiais naquilo que a gente se propõe a fazer hoje. Mas a ideia da nossa conversa presente é mostrar que dos 12 discípulos, né, apóstolos é o que vem após, né, também são apóstolos, né, mas dos 12 discípulos, nós vamos encontrar André e Simão, filho de João, né, são irmãos. Levi, Tadeu e Tiago é um outro núcleo familiar, também são irmãos entre si. E Tiago e João, que também são irmãos entre si, de Zebedeu e Salomé. Tiago e João aqui é aquele que a Salomé pediu para que Jesus colocasse um à sua direita e a outra à sua esquerda lá nos céus, né? E aí os demais ficaram bravos, né? Como assim, né? Mas por que o destaque? Justamente da importância da família. Quando no Evangelho nós lemos inicialmente quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs, quem é minha mãe, é todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, Jesus não está derrogando os laços familiares, muito pelo contrário. Os laços familiares são exatamente esses que permitem que eles se fortaleçam, se solidifiquem e nos dê condições para ampliar novas relações. Não adianta a gente assumir uma condição de, mas esse meu filho é isso, ou minha filha, ou minha esposa da outra encarnação era isso, era aquilo, e ficarmos aguardando o desencarne para nos livrar deles, e eles de nós. Não é essa a ideia. É comum nas entrelinhas a gente perceber que espíritas acham que terminando a encarnação termina a prova do convívio. É um engano, porque o convívio ele está ali por uma necessidade de reparação. Enquanto não terminar a reparação, o que é terminar a reparação? Não é devolver prejuízo, é reverter a animosidade, a inimizade, os choques em amor. Enquanto não houver essa reversão, não parte-se para outra família com novos desafetos. Perceberam? Enquanto não transformarmos aquelas relações bélicas em relações amorosas, não surgirão novas oportunidades de reaproximação. Família é o cadinho, é um local de provas, é um local de expiações, que é tão forte que só através da solução desses relacionamentos é que nós vamos ampliar a nossa evolução. É outra ideia. Não fiquem com a imagem de que desencarnou, a gente se livra das pessoas, a gente se liberta das pessoas e partimos por uma condição melhor. É relativo isso. Essa condição melhor que quer viver com quem a gente gosta, mas você largou para trás uma série de pendências ainda, de desafetos e quer viver no paraíso? Isso é impossível. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é universal, ela é abrangente, ela é muito mais profunda.
Então, se queremos ampliar as nossas potencialidades, até o nosso convívio mais harmonioso, ele não está, esta parte, no futuro dependendo de Deus. Ele está no presente dependendo de nós. A refletir durante a semana. Prazer em revê-los e até mais. Vamos lá, queridos companheiros, rogando a Deus nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e a Jesus, o nosso Mestre, amigo e modelo, que nos assista, que nos ampare, como também a cada um ligado a nós pelos laços do amor ou da dor, encarnados ou desencarnados. Vamos à leitura e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Vamos ver o capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire. Porque fala Jesus por parábolas. 1. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. 2. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. 3. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: Porque a vós outro vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. 4. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: Eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios.
Ele procedia, portanto, para com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima, abre aspas, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la, fecha aspas. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora de tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque, chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. E então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. 5. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire, mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra, ainda se perde no nevoeiro. 6. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina, mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos, estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos.
Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. 7. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número, e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Bem, queridos companheiros, fazendo uma pausa na leitura, podemos observar muitos ensinamentos nesse capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, nesses itens do 1 ao 7 que lemos até agora. Quanta gratidão quando os Espíritos vêm nos explicar aqui, à luz do Espiritismo, esses trechos do Evangelho. O quanto é importante a gente compreender, aprofundando esses ensinamentos. Jesus falava por parábolas, pois ele não podia trazer todo o conhecimento no momento em que não estávamos preparados para o compreender. E naturalmente esse conhecimento vai chegar à medida que estivermos preparados. Então, a obscuridade, como foi dito aqui, vai pesando a cada um de nós. Como Deus nos deu a inteligência, é natural que busquemos a luz, busquemos o raciocínio sobre as coisas e alcancemos a fé raciocinada. E é essa busca e aquisição da fé raciocinada que vai nos fazer cada vez mais estar lúcidos, pois iremos crer sabendo por que estamos crendo. Uma fé que se apoia nos fatos e na lógica não deixa nenhuma sombra. No capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, no finalzinho do item 7, é dito: a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontrar a oposição sistemática e interessada. Depois aqui segue-se dizendo que a providência é sábia quando não revela a verdade senão gradualmente. Cita a questão dos mistérios das religiões,
mas também aponta que não há nada que esteja escondido que não será descoberto um dia. Também nos esclarece que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões, de alguma maneira, abstratas da sua doutrina, mas não deixou dúvida para o povo de que fora da caridade não há salvação. Mesmo para os apóstolos, em que ele colocava muito mais as ideias dele, pois eles já estavam mais preparados, mesmo a eles tratou de modo vago em muitos outros assuntos que eles não estavam preparados, não é? O Espiritismo vem atualmente lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros e ainda assim não dizem tudo ostensivamente, porque, como vimos, cada coisa deve vir no tempo oportuno, para que haja o amadurecimento e a propagação da ideia. Vamos ao item 8. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: Não ireis no caminho de gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pereceram à casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino de Deus. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Item 9. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vidas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base, tudo ainda estava por fazer e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: Ide às ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. 10. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Exemplo destes, devem procurar prosélitos, primeiramente, entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz, nas quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua convicção. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles chegará quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por si mesmos e não sob pressão de outra pessoa, porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação.
Para ela não existem barreiras, o seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado, são uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Vejam, queridos companheiros, a importância de buscarmos, nós que estamos ligados à doutrina, estudá-la, compreendê-la, mas acima de tudo, como é o cristianismo redivivo, praticá-la nas nossas oportunidades dentro de casa e fora de casa. Lembremos que se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, que possamos nós nos inclinarmos por seguir e exemplificar as virtudes do Cristo. Até o próximo encontro, que Jesus esteja junto ao coração de cada um.